Não se esqueça de dar o like. Acabei de descobrir que meu pai, que sempre me negligenciou, não é meu pai biológico. Inglês não é minha língua, então peço desculpas antecipadamente. Eu, 17, mãe, 38, pai, 40. Meus pais eram jovens quando se casaram. Minha mãe é dona de casa e trabalha meio período, enquanto meu pai é desenvolvedor de software. Sou o mais velho de 4 irmãos. Tenho sido tratado como ovelha negra da família desde que me lembro. Aniversários nunca foram celebrados, apenas um bolinho da minha mãe e nenhum presente. Não era permitido que eu convidasse amigos para casa. O Natal nunca foi algo que eu esperava, no máximo ganhava algumas meias, enquanto via meus irmãos recebendo presentes dos meus pais, tios, tias e avós. Bicicletas novas, roupas da moda, celulares, consoles, jogos, você nomeia, eles ganhavam. O mesmo acontecia com os aniversários deles, grandes festas, amigos e familiares apareciam e os enchiam de presentes. Nunca fui permitido em viagens de família e férias, eu era deixado para trás para ficar com os avós, que eram rigorosos com tudo que eu fazia, e às vezes eles simplesmente chamavam alguém para me buscar enquanto eu deveria ficar com eles. Minha mãe arrumou um emprego de meio período quando eu tinha 13 anos, e com isso, às vezes ela perguntava se poderíamos passar o dia juntos enquanto meu pai e meus irmãos estavam fora, mesmo que fosse apenas para tomar sorvete. Quando eu estava em casa, eu ficava principalmente no meu quarto estudando, não importava o quanto me saísse bem na escola ou nos esportes, meu pai não mostrava interesse. Eu conseguia ganhar algum dinheiro dando aulas particulares, e com isso e um emprego de meio período no shopping e em um supermercado, eu passava menos tempo em casa. Ao longo dos anos, minha saúde mental piorou por causa do esforço para manter boas notas, ir bem nos esportes e trabalhar em 2 empregos de meio período. Minha mãe me ajudou a encontrar um terapeuta que tem me ajudado muito. Ontem, cheguei tarde em casa do trabalho, cansado e só queria ir para a cama. Abri a porta e ouvi minha mãe discutindo com meu pai e tia sobre mim na sala. Eu podia ouvir minha tia dizendo que eu deveria ser mais grato ao meu pai. Então eles me viram na porta e pararam. Minha mãe e meu pai pareciam ter visto um fantasma, enquanto minha tia anunciava, e aqui vem o bastardo. Fiquei chocado ao ouvir ela dizer isso. Eu sei que ela não gostava de mim e na maioria das vezes me ignorava quando estávamos na mesma sala. Mas fiquei com raiva e simplesmente pedi para ela repetir o que tinha dito. Meu pai rapidamente a interrompeu, mas não, eu queria saber pelo que deveria ser grato. Então perguntei o que estava acontecendo. Ninguém disse nada por um tempo. Então perguntei novamente pelo que ser grato, por ser ignorado, negligenciado, abandonado enquanto meus irmãos são mimados e fingem ser uma família feliz com o pai. Assim que disse pai, minha tia gritou que eu não era filho dele. Fiquei chocado com o que ela disse e perguntei ao meu pai se era verdade. Ele me olhou e apenas disse, sinto muito. Eu não sabia o que dizer, olhei para minha mãe e ela nada disse. Saí para o meu quarto e comecei a chorar. Mais tarde, minha mãe me encontrou no chão, tremendo e chorando. Ela me ajudou a levantar e ficou comigo até eu adormecer. Acordei esta manhã e liguei dizendo que estava doente. Mal saí do meu quarto hoje, sinto que tudo que fiz para deixar o homem que chamo de pai orgulhoso ou apenas para que ele me reconhecesse foi um desperdício de vida. Eu queria ter sabido disso anos atrás. A atualização. Depois de postar isso, tive que sair de casa. Fui ficar sozinho por um tempo e os pensamentos de terminar com tudo se tornaram difíceis de ignorar. Então liguei para o meu melhor amigo e ele me pegou. Fomos dar uma volta e contei a ele o que havia acontecido ontem. Ele apenas ouviu enquanto eu chorava e contava tudo. Ele sabia que meu pai era assim, mas não a família estendida. Nunca o vi tão irritado antes. Ele teve que parar o carro para se acalmar. Mostrei a ele o post e ele ficou em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, ele me disse que, não importa o que acontecesse, eu era seu melhor amigo, e perguntou se estaria tudo bem se ele falasse com os pais dele sobre eu ficar na casa dele por um tempo. Eu disse que sim. Ele me deixou em casa e saímos do carro, conversamos um pouco. Antes de partir, ele me deu um abraço e disse que, sempre que me sentisse sozinho, deveria ligar para ele. Quando entrei em casa, ignorei todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelos seus comentários, embora não tenha respondido, li todos eles. Não apenas foram úteis para ver as coisas de forma diferente, mas também para fazer o melhor para permanecer forte até que eu me mude. Vocês estão certos, esse homem não é meu pai e não o verei mais assim. Tentarei obter algumas respostas sobre por que estou sendo maltratado,
Porque depois de todos esses anos ninguém me contou nada e o mais importante para mim agora, quem é meu verdadeiro pai biológico? Ele está vivo? Ele sabe que eu existo? E para esclarecer uma coisa, não tenho ideia de quem sejam os parentes do lado materno da minha família e, portanto, não tenho contato com eles. Meu aniversário de 18 anos é no final do verão, e vou me mudar naquele dia ou até antes, se tiver a oportunidade de fazer isso. A atualização. Muitas coisas aconteceram nestes poucos dias e estou em conflito sobre muitas coisas agora, mas estou esperançoso de que possa começar a me curar mentalmente. Na quinta-feira, antes de sair para trabalhar no supermercado, meu pai, a quem vou me referir como K, me chamou e eu respondi dizendo sim seu primeiro nome, e ele ficou confuso porque sempre o chamei de pai antes. Depois de um pouco de silêncio, perguntei o que, de forma bastante direta. Ele não respondeu e disse que não era nada, então fui pegar o ônibus. Quando cheguei em casa à tarde da noite, minha mãe queria saber por que eu chamei K pelo primeiro nome. Eu disse a ela que ele nunca me tratou como um filho, então por que eu deveria chamá-lo de pai agora? Ela não teve resposta e me disse que ele ficou magoado com isso. Queria gritar quando ela disse isso. Ontem tive uma consulta com minha terapeuta e não consigo colocar em palavras o quanto ela me ajudou ao longo dos anos, e mais tarde meu melhor amigo me ligou para me dizer que eu poderia ficar com ele se quisesse. Então, de manhã, quando acordei, minha mãe já estava acordada e fazendo o café da manhã. Pedi a ela se poderíamos conversar a sós hoje e era importante. Ela concordou em conversar depois do café da manhã porque K teria que ir trabalhar logo depois. Depois que K saiu, ela disse aos meus irmãos para não entrarem na cozinha por um tempo. Estou parafraseando um pouco porque foi uma conversa longa. Sentamos e achei difícil encontrar as palavras no início, mas disse à minha mãe que não consigo superar o fato de que, por todos esses anos, fui tratado e negligenciado por K e pelo lado da família dele. E ela viu isso acontecer e eu preciso saber por quê. No começo, ela tentou esquivar-se da pergunta e deu a mesma resposta de sempre. Mas não cedi e disse a ela que isso era importante para mim, e novamente ela tentou evitar. Então eu disse a ela que não posso mais fazer isso. Então eu ia arrumar minhas coisas e me mudar, e só quando ela estivesse pronta para me dizer as coisas que eu precisava ouvir, nós nos falaríamos. Ela começou a chorar e só me disse o quanto sentia muito e continuou dizendo sinto muito várias vezes. Doeu-me naquele momento ver minha mãe chorar e tentei com todas as minhas forças manter minhas emoções e perguntei a ela novamente por quê. Depois de algum tempo, quando ela se acalmou, ela me contou o que aconteceu. Quando ela tinha 20 anos e estava na universidade, ela tinha um namorado com quem estava há 3 anos. Eles dividiam um apartamento junto com o melhor amigo dele. Eles saíram para a balada quando tiveram uma discussão porque ela queria ficar, mas o namorado queria ir para casa e ele foi embora. Ambos, ela e o melhor amigo, estavam muito bêbados e ela traiu o namorado com o melhor amigo na balada. No dia seguinte, ela acordou e percebeu o que tinha feito. Então, depois de alguns dias, ela e o melhor amigo confessaram o caso e o namorado dela terminou com ela. Seu ex entrou em contato com os pais dela e contou o que ela tinha feito. Seus pais ligaram furiosos e disseram que ela não era bem-vinda em casa e retiraram o apoio financeiro dela. Então ela teve que se mudar, perdeu muitos amigos e não tinha para onde ir. Ela teve que morar em seu carro por um tempo. Quando ela percebeu que estava grávida, não sabia o que fazer. Ela voltou ao apartamento para descobrir que o ex e seu amigo não moravam mais lá. Ela tentou ligar e enviar mensagens, mas eles não atenderam o telefone ou responderam às mensagens. Ela conseguiu um emprego em uma cafeteria e lá conheceu K. Ele era cliente frequente e eles se conheceram. K a convidou para sair e, mesmo que ela tenha dito que estava grávida, ele não se importou na época. Os pais de K não ficaram felizes com a ideia de que o filho estava namorando uma mulher grávida e traidora e ameaçaram cortá-lo de suas vidas. K ficou assustado e ia terminar com minha mãe, mas ela implorou para que ele não o fizesse e prometeu ser a esposa perfeita e ter seus filhos. Eles planejaram se casar logo depois que eu nasci. K nunca mostrou interesse em mim quando nasci, mas minha mãe viveu com a esperança de que um dia ele o faria. Depois de ouvir tudo isso, não sabia o que dizer por um tempo. Depois de pensar por um momento, perguntei se ela em algum momento tentou entrar em contato com meu possível pai biológico. Ela disse que não, e o cronograma colocaria o amante como provavelmente sendo meu pai biológico, mas ela não pode ter certeza. Perguntei se ela já tentou reconectar-se com a família dela. Ela tentou contatá-los quando estava prestes a se casar, mas seus pais, irmãos, tios e tias não quiseram vê-la. Então ela desistiu.
Perguntei por que K ficou magoado por eu chamá-lo pelo primeiro nome. Ela me disse que ele tem visto um terapeuta nos últimos 2 anos porque tem sofrido de depressão e culpa. Fiquei surpreso quando ela me disse que começou quando eu tinha 15 anos. Cheguei em casa após um jogo de handebol em que ganhamos e fui premiado como o melhor jogador da partida, e eu estava tão feliz e animado para contar a eles. Ela, é claro, ficou feliz por mim, mas K apenas disse para colocar meu prêmio com os outros no meu quarto. Comecei a chorar na frente dele e perguntei por que ele me odiava. Ele não respondeu e fui para o meu quarto e chorei a noite toda. Depois disso, ele se sentiu triste como se algo tivesse o atingido no peito e isso não passou, só cresceu. Minha mãe disse a ele para ir ver um terapeuta até que ele cedesse e depois de um tempo o terapeuta conseguiu falar com ele. Nos últimos anos, ele tem vivido com essa culpa e tem tido medo de enfrentá-la. Então, quando eu o chamei pelo primeiro nome, ele percebeu que tinha me perdido. A próxima pergunta que eu estava com medo de fazer. Mas perguntei se ele já havia maltratado. Ela me disse que ele nunca a maltratou. Ela me disse que K só a amou. A única vez que ele questionou algo foi quando ela estava grávida do meu irmão mais novo e pediu um teste de paternidade, o que ela entendeu. Quando voltou positivo, ele pediu desculpas e não perguntou sobre meus outros irmãos. A última pergunta. Perguntei por que fui deixado com pessoas que me abusaram fisicamente, mentalmente e emocionalmente enquanto eles iam para viagens e férias. Ela ficou chocada ao ouvir sobre o abuso físico e me perguntou sobre isso. Eu disse à minha mãe que nunca disse nada na época porque tinha medo dos membros da família de K quando aconteceu. Eu contei tudo o que me lembro, mas aqui estão algumas coisas que eles fizeram. Meus avós me repreendiam em voz alta e me batiam quando eu era mais novo. Minha tia nunca falava comigo a menos que precisasse de um favor, apenas para depois voltar a me ignorar e me dizer para ficar no quarto de hóspedes. Quando eu tinha 14 anos, meu pai levou a família para uma viagem de 2 dias para a Croácia, e me deixou com o irmão mais velho dele. Ele me pediu para ir à loja comprar algumas coisas. E é claro que eu disse sim. Quando cheguei, ele abriu a porta, pegou as sacolas e me trancou do lado de fora da casa. Fiquei lá chorando até eles terminarem o jantar e depois ele me deixou entrar. Ela chorou o tempo todo enquanto eu contava tudo a ela. Ela me disse o quanto sentia muito. Ela sabia que eles não gostavam de mim, mas isso era apenas ódio. Depois da conversa, ela perguntou se eu ia me mudar e para onde. Eu disse a ela que estava planejando isso e onde não vou dizer a ela porque não quero que K saiba onde eu estaria morando. Ela começou a chorar novamente. E novamente doeu vê-la chorar. A conversa foi longa e durou várias horas, mas esses são apenas os pontos principais. Depois disso, fui para o meu quarto para limpar a cabeça e pensar. Cerca de 1 hora depois, alguém bateu à minha porta e eu disse para abrir. Era K quem abriu a porta. Ele perguntou se podia entrar e eu disse que sim. Foi a primeira vez que me lembro que ele entrou no meu quarto. Ele olhou ao redor por um tempo. Ele olhou para a prateleira onde guardo todos os prêmios e troféus da escola e dos esportes. Ele ficou surpreso e triste ao ver as medalhas da época em que eu fazia atletismo e jogava futebol. Ele parou quando viu o pequeno prêmio de melhor jogador da partida e pegou. Ele segurou por um tempo e começou a chorar. Ele o colocou de volta e sentou-se na cama. Nenhum de nós disse nada por um tempo. Perguntei se minha mãe havia contado a ele sobre o que conversamos. Ele ainda estava chorando e acenou levemente com a cabeça. Perguntei se ele estava ciente de como eu o via. Ele acenou novamente e sussurrou sim. Então você sabe até que ponto seus pais e irmãos me submeteram. Ele me olhou nos olhos e perguntou se era verdade. Eu disse sim, e ele começou a chorar. Depois de um tempo, ele se levantou e me abraçou. Esta foi a primeira vez que ele me abraçou e chorou na minha frente. Eu apenas o abracei de volta e comecei a chorar. Ele não queria soltar e disse o quanto sentia muito pela dor que me causou, pelos anos de negligência, por me tratar como um estranho, e implorou para eu não me mudar. Quando finalmente ele me soltou, pediu uma chance. Eu disse a ele que talvez com o tempo eu pudesse perdoá-lo e minha mãe, mas eles teriam que merecer. Mas não vou perdoar sua família, pelas coisas que fizeram. Também por enquanto ele ainda era K. Ele ficou magoado com isso, mas aceitou. Por enquanto, não estou me mudando, mas se as coisas voltarem ao que eram, não hesitarei em sair e ele sabe disso. Vamos procurar um terapeuta familiar juntos. No futuro, tentarei entrar em contato com meu pai biológico. Mas não sei sobre o lado da família materna. Estou em cima do muro com eles. Edição. Liguei para meu amigo e contei o que aconteceu. A porta estará sempre aberta na casa dele.
Nos conhecemos desde que começamos a escola e ambos jogamos no mesmo time. Conheço bem os pais dele e eles são pessoas adoráveis. Sei que muitos de vocês querem que eu saia o mais rápido possível. Mas disse a eles que gostaria de dar a eles essa chance. E é isso que farei por enquanto. Honestamente, não estou com medo de que as coisas voltem ao que eram. Tenho economizado todo o meu dinheiro desde que comecei a trabalhar. Para aqueles que têm enviado abraços virtuais, aqui está um abraço virtual de volta e obrigado. A atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens no último post em particular. Gostaria que soubessem que estou seguro e estou na casa do meu amigo. Eles estão dispostos a me deixar ficar com eles a longo prazo. Essas mensagens não apenas abriram meus olhos, mas também me fizeram enxergar minha mãe e Cá como as pessoas que realmente são. Nenhum dos dois me ama e eles não se importam. Tenho ouvido histórias de abuso e negligência na infância de outras pessoas e como elas superaram. Toda vez que tentei falar com a mãe e Cá sobre o abuso, tentando perguntar à minha mãe como ela pode felizmente me deixar para trás e não fazer nada sobre isso, eles tentaram evitar as perguntas e me bombardear de amor, dizendo que as coisas vão mudar. O que realmente me chocou foi esta manhã quando recebi uma mensagem me perguntando como minha mãe nunca notou nenhum hematoma quando me buscava após viagens e férias. Isso selou o acordo para mim. Não há como alguém que supostamente se preocupa com você não notar. Esta manhã me preparei para sair e arrumei minhas coisas. Não era muita coisa que estava levando comigo. Quando estava pronto, liguei para meu amigo e pedi para ele me buscar quando pudesse e me ligar quando estivesse do lado de fora. Quando meu amigo me ligou e eu saí com minhas coisas. Avisei minha mãe e Cá que estaria me mudando. Eles não reagiram bem e começaram a me implorar para ficar. Disse a eles que não podia ficar lá porque ficou claro para mim que eles não se importavam comigo. Cá ficou na defensiva e tentou dizer que aquela era minha casa e eu não deveria sair. Perguntei a ele por que nos últimos 2 anos, enquanto ele estava em terapia, continuou o mesmo, como mesmo que eu tentasse meu melhor, ainda assim ele me tratava como um estranho. Ele não disse nada. Perguntei à minha mãe por que ela permitiu que isso acontecesse por anos sem fazer nada para impedir. Novamente, ela não disse nada. Meus irmãos não estavam em casa, então fui me despedir da minha irmã. Foi muito difícil porque ela é a única que sempre me tratou com gentileza e amor genuínos. Conversei um pouco com ela e quando disse que estava indo embora, ela ficou muito triste. Foi mais difícil do que eu pensei dizer adeus a ela. Quando cheguei ao carro dele, desabei. Demos uma volta antes de chegar à casa dele. Seu pai me ajudou a me instalar no quarto de hóspedes. Meu amigo contou aos pais sobre os posts. Eles me pediram para contar tudo e eu contei. Os pais conversaram em particular por um tempo e depois me informaram que prefeririam que eu ficasse com eles a longo prazo do que voltar. A atualização. Só quero fazer uma atualização sobre como estou desde que saí e esclarecer algumas coisas. Primeiro. Sim, sou disléxico e não me importo. Isso não é um relatório de livro e não estou recebendo notas pelo que posto no Reddit. Segundo. Esta não é minha conta principal. Minha conta principal é seguida por alguns dos meus amigos e colegas de equipe e não quero que eles saibam pelo que estou passando. Meu melhor amigo respeita meu desejo de não contar aos outros. Agora, sobre o que aconteceu desde que saí. Meu melhor amigo e sua família foram nada além de maravilhosos. Eles me acolheram como se fosse deles e mostraram nada além de amor, bondade e compreensão. Agradeço tudo o que fizeram para me fazer sentir seguro e amado. Já me encontrei com minha mãe e irmãos algumas vezes, mas nunca na minha antiga casa ou na casa dos meus amigos. Deixei claro que nunca mais colocaria os pés lá e levou um tempo para minha mãe perceber isso. Ela parou de me pedir para voltar depois que a ignorei por algumas semanas. Troquei de terapeuta porque senti que precisava recomeçar lidando com tudo isso e sim, terapeutas são obrigados a relatar em meu país. Descobri isso após minha primeira consulta e ele contatou a polícia e denunciou o anterior. Cá e alguns de seus parentes tentaram entrar em contato via mensagens de texto e alguns pediram desculpas e outros apenas insultos. Não é difícil entender o porquê. Essas foram bloqueadas e para aqueles que pediram desculpas, Cá, pais do Cá, irmão e sua família, respondi com um simples, aceito suas desculpas, mas não os perdoo. Isso pode nunca acontecer e será em meus termos. Por enquanto, não entrem em contato comigo novamente. O que acontece a seguir, não sei. Vou apenas me concentrar na escola, na minha saúde mental e em tirar a carteira de motorista. Obrigado por tudo, realmente aprecio cada um de vocês por tudo e grandes abraços a todos.
Cara, vamos ser honestos, você precisa manter distância da sua mãe, quero dizer, ela sabe o que fizeram com você e nunca tentou impedir. Ela é uma mulher egoísta que escolheu sua vida em vez do seu filho. A única razão pela qual estou em contato com minha mãe é porque não posso encontrar meus irmãos sem ela. E quando eu fizer 18 anos, me tornarei financeiramente independente e poderei impedi-la de interferir em minhas contas. Ela nunca fez isso no passado, mas não quero correr nenhum risco. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.